o versículo chave desse jejum é Efésios 4:29, que diz, olha, não saia da vossa boca, fala comigo, nenhuma. O desafio é que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Você já aprendeu que palavra torpe não significa necessariamente palavrão, ou palavra obscena, ou de baixo calão, não. Tudo aquilo que gera morte, que coloca para baixo, que deprecia, também é palavra torpe. Toda vez que você declara, eu não sirvo para isso, eu não consigo, as coisas não dão certo para mim, que não sei o quê, isso é palavra torpe, isso gera morte. E o desafio é que você vigia para não falar nenhuma vez, amém, querido? Não é só diminuir, não, o desafio é que não fala comigo mais uma vez, nenhuma. A palavra-chave aqui é nenhuma, você vai vigiar. Mas o que a Bíblia continua dizendo? Olha, e sim, unicamente o que for boa para edificação. Então o desafio é nenhuma palavra torpe, mas unicamente, olha a outra palavrinha-chave aí, unicamente. Mas pela sua experiência dessa semana, conseguiu cumprir a risca? Dificilmente, porque nós reclamamos, murmuramos, falamos o que não deve, confessamos derrota, mas o desafio é para você confessar vitória, amém? Unicamente palavras que edificam. Por quê? Porque aí você transmite graça àqueles que te ouvem. Porque o jejum, o tema do nosso jejum, volta lá a arte do jejum, é 21 dias transmitindo graça. E como é que nós transmitimos graça? Usando palavras que edificam, amém, querido? Então isso é importante, porque as palavras, elas definem o curso da sua vida. A Bíblia diz lá em Provérbios que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então como você se vê, como você confessa, como você fala, assim é. Então temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca, sim ou não? Porque não tem como você colher vitória se o tempo inteiro você está confessando derrota. Se você já acorda ali pensando negativamente, já acorda com aquela atitude para baixo. Então não é possível falar, alcançar sucesso, conquistar os alvos, se você o tempo inteiro fica confessando derrota, confessando fracasso. Não é possível falar de vida se você confessa morte. Então esse é um tempo de nós usarmos bem a nossa palavra, amém? É tempo de você declarar vitória. É tempo de você declarar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito, amém? E o que ela diz a seu respeito? Que você é mais do que vencedor, que sobre você há o poder de Deus, há unção, há uma capacitação do céu. O Espírito Santo está em você e Ele te capacita para todas as coisas, amém, queridos? Então esse é o nosso desafio nesse jejum, porque não podemos ter abundância, ter provisão, se você fica confessando escassez. Então aprenda a usar a palavra, aprenda a usar bem a palavra, porque a Bíblia diz que nós colhemos do fruto de nossas palavras. O irmão já citou aqui na hora da consagração de filhos, Provérbios 18, no versículo 20, que lá está dizendo o seguinte, olha, do fruto da boca o coração se farta. E aqui para o bem e para o mal, conforme o que sai da sua boca é que enche seu coração. Então o desafio nesses dias é sair da sua boca palavras de fé, palavras de vida, palavras de vitória, amém, meus irmãos? Porque o texto continua dizendo, olha, a morte e a vida, lá no próximo versículo, a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem utiliza, come do seu fruto. Então quem bem utiliza a língua, come vida, mas quem mal utiliza, recebe morte. Então, a palavra tem poder, e esses são dias de nós usarmos o poder que há na palavra de Deus, amém, querido? A palavra tem tanto poder que a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que todas as coisas foram feitas por meio da palavra. O que é que diz lá João 1? Olha, no princípio era o verbo. O que é o verbo? É a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era
Deus. É o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo, da palavra. E sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, até a criação do universo, a criação de tudo que existe na natureza, foi feito por meio da palavra. Porque a palavra tem poder. Interessante que a primeira vez que aparece a palavra na Bíblia não foi para dialogar, não foi para conversar, mas a primeira vez que a palavra foi usada foi para criar. Então a palavra tem poder. Mas qual palavra que tem poder? A palavra de Deus na nossa boca. Então nós devemos aprender nesses dias de jejum a confessar a palavra, amém, queridos? Porque nossas palavras, ela tem o poder de ativar o mundo espiritual. Aquilo que você fala desencadeia coisas no mundo espiritual. Por meio das nossas palavras, nós podemos atrair a bênção de Deus, a presença de Deus, os anjos de Deus, mas também, dependendo de como nós usamos a palavra, isso pode atrair demônios. Fala comigo, misericórdia. E se você está o tempo inteiro confessando derrota, dizendo que você é um fracasso, dizendo que você não dá conta, que você não serve para isso, que você não consegue alcançar essas coisas, quando você fala assim, os demônios estão aproximando de você. A Bíblia diz que ele é como um leão desdentado que fica ao nosso derredor caçando uma brecha. E quando você fala, você está abrindo a brecha. Dependendo do que você fala, você está abrindo o portão inteiro, deixando desguarnecido. Então esses são dias de nós aprendermos a usar a palavra, amém, meus irmãos? Porque a palavra tem o poder de ativar as coisas espirituais. Lá no Salmo 103, versículo 20, o que a palavra de Deus diz? Salmo 103, 20 diz assim, olha: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Então os anjos de Deus, eles obedecem à palavra de Deus, que sai da boca de Deus. Mas interessante que lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, o que o texto também diz? Hebreus 1, 14, lá diz, olha, não são todos eles espíritos ministradores, aqui está falando de anjos. Então os anjos são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, em outras palavras, os anjos, eles estão ao nosso derredor, como diz também outro texto da Bíblia, no Salmo 34, 7, que os anjos do Senhor acampam-se ao derredor daqueles que são do Senhor, amém? Olha lá o que diz lá, olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então os anjos, eles estão ao nosso derredor. Aqui diz que eles estão acampados, eles armaram barraca, eles não têm pressa para ir embora, estão lá do seu lado. E os anjos têm poder para fazer cumprir a palavra de Deus. Acabamos de ler isso lá no Salmo 103. E como é que nós ativamos esses anjos? Fala comigo, com a palavra. Quando nós oramos, profetizamos, declaramos os anjos que foram enviados para nos assistir, o milagre acontece. O poder é liberado, amém, querido? Então, ao mesmo tempo que nós podemos ativar esses anjos a agir em nosso favor por meio das palavras, se nós não vigiarmos e usarmos corretamente, nós também podemos atrair demônios. Lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 26, que antecede ali o versículo-chave do nosso jejum, o que diz lá a palavra de Deus? Olha, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque quando você se ira e não trata essa ira, deixa essa ira ficar para o dia seguinte, isso dá lugar ao diabo. O que mais que o texto continua dizendo que dá lugar ao diabo? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que não tenha, para que tenha com que acudir ao necessitado. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graças aos que ouvem. E o texto continua dizendo,
e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tudo isso está interligado. Então nós entristecemos o Espírito quando nós usamos palavra torpe, quando nós nos iramos e não tratamos. Interessante que lá em 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6, nós temos ali aquela história de Saul. Saul que foi ali perturbado por um espírito maligno. Saul foi alguém que deixou o sol se pôr sobre a ira dele. Porque lá em 1 Samuel 18, versículo 6, diz assim, olha, sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Aí o que as mulheres falaram, versículo 7? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente, diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha o que diz o versículo 8. Então Saul se indignou muito, ficou com inveja. Ele era o rei naquele momento. Davi era só um soldado. Mas todo mundo já estava reconhecendo que Davi que de fato tinha unção. Que Davi de fato é que tinha o favor de Deus. E elas cantaram, engrandecendo, enquanto o rei matou seus milhares, mas Davi não, matou foi seus 10 milhares. E aquilo gerou inveja no coração de Saul. E a Bíblia diz que ele muito se indignou. Depois destas palavras lhe desagradaram em extremo. O homem ficou possesso, ficou nervoso, ficou irado. E disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? A Bíblia diz que naquele dia em diante, Saul já não via Davi com os bons olhos. Ele não tratou a ira do coração. Ele deixou o sol se pôr sobre a ira dele. Olha o que diz o versículo 10. No dia seguinte, quantos dias depois? No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Olha que coisa terrível. Por isso que Efésios fala que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a ira. Porque às vezes acontecem situações que nós ficamos nervosos, ficamos chateados, ficamos irados. Até aí não é o problema ainda. O problema é quando você não trata. Quando você deixa a ira para o dia seguinte. Coisas amanhecidas atrai demônios. Se você deixa aquele resto, dependendo da comida, fora da geladeira, no dia seguinte vai dar bicho. Assim também a ira não tratada. Por isso, maridos e mulheres, não se permitam dormir brigados, irados. Nem que a DR vá de madrugada, mas trata. Não permita, porque quando você deixa a ira entrar na sua casa, entrar na sua vida, e você não trata, quando vai passando os dias ali, você não cuida, a Bíblia diz aqui que no dia seguinte, um espírito maligno se apossou dele. E ali começou a ruína de Saul. Nós conhecemos a história. Mas o texto de Efésios 4, voltando lá para o texto de Efésios 4, 29, deixa claro que quando nós usamos mal as palavras, também nós entristecemos o Espírito Santo. Quando você usa a palavra torpe, também você atrai demônios. Então, palavras têm poder. E faz bem você vigiar o que sai da sua boca. Tem que vigiar. Porque vira e mexe ali durante o dia, a coisa dá errado, nós somos tentados a confessar a derrota, pastor Aldo. Ah, eu sabia que não dá certo. Ah, nada que eu faço dá certo. E o diabo está lá, aplaudindo. Muito bem, continue, vai lá. Fala mais. Deu vontade de falar? Nenhuma. Engole seco. Ao invés de falar, profetiza. Minha casa é abençoada, meu casamento é abençoado, meu marido é abençoado, minha esposa é abençoada, meu trabalho é abençoado, meu negócio é abençoado, eu sou próspero, eu sou bendito do Senhor, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, nenhum mal me sucederá, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Aprenda a usar a palavra corretamente. Esse é o desafio nesses dias, amém, meus irmãos?
Porque se usarmos palavras erradas, nós entristecemos o Espírito. Só que além de entristecer o Espírito, palavras torpes também atraem demônios. Quando eu não vigio no que sai da boca, os demônios entram. Quando você tem aquela atitude negativa, para baixo, que vive confessando derrota, está tudo ruim, nada dá certo na minha vida, é aquele monte de blá, 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 que a gente sabe, isso atrai demônio. Então, esse é um tempo de nós vigiarmos nossas palavras, diga amém. Então, ao invés de ativar os anjos, falando a promessa de Deus, declarando a verdade de Deus, você acaba atraindo demônios. Lembra que os anjos do Senhor estão acampados ao seu derredor. E o texto lá de Hebreus fala que eles estão ali para executar a palavra, para nos abençoar. Lá diz, olha, que os anjos são espíritos ministradores, Hebreus 1,14, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem são esses? Fala comigo. Os anjos vêm para trabalhar para você. Então usa a palavra para ativar o poder de Deus através dos anjos ministradores. Porque eles fazem a coisa acontecer. Não atrai demônios, amém, queridos? Então esses são dias de nós aprendermos a usar as palavras corretamente. Então ao invés de ativar os anjos, quando nós falamos equivocadamente, palavras de derrota, nós acabamos ativando demônios. Mas o demônio tem que sair do nosso meio, temos que repreendê-los, mandar embora em nome de Jesus. Mas outra coisa, irmãos, que atrai demônios na nossa vida, chama-se murmuração. O que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10? Lá fala assim, olha, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Isso aqui é um demônio. Os demônios recebem vários nomes na Bíblia. Exterminador, devorador, destruidor. Mas o exterminador, ele é ativado quando nós murmuramos. E o que é murmuração? Reclamação. E você já percebeu o tanto que nós somos programados para reclamar de tudo? A reclamação sai automático, como um hábito. O hábito é aquilo que você faz sem nem pensar. Quando vê que não, já falou. Só que quando você fica murmurando, reclamando de todos e de todo mundo, reclama de si, reclama da esposa, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama do trabalho, reclama da igreja, reclama dos líderes, reclama do pastor, reclama do governo. Abre brecha para o exterminador vir. Fala comigo, misericórdia. Mas lembra que, por outro lado, quando você usa a palavra para profetizar, para declarar a verdade, para abençoar, aí você ativa os anjos. Anjos que são poderosos para executar a vontade de Deus na sua vida. Porque eles foram preparados para isso, para auxiliar você. Todos eles são agora ministros. Eu sei que quantos aqui já foram católicos alguma vez na vida? Na igreja católica você aprendeu que tem um anjo da guarda, não é verdade? Mas é baseado nessa verdade da palavra de Deus, que tem anjos ministradores que foram enviados por Deus para abençoar você. Você também tem os anjos da guarda ao seu derredor, estão acampados, guardando você. Lá no Salmo 91 diz que eles te guardam para você não tropeçar em nenhuma pedra. Mas é interessante que o Salmo 91 ali, ele ativa o poder de Deus quando você diz, quando você fala. Então esses são dias de você falar, diga amém. Vigie a sua boca, queridos. Vigie para não reclamar, para não murmurar. Porque muitas vezes nós não desfrutamos da bênção de Deus, porque ficamos murmurando, reclamando. Ficamos o tempo inteiro reclamando porque não temos as coisas. Mas se porventura algum momento tem, também não desfruta, porque não é grato. Olha, domingo passado eu compartilhei com os irmãos, a respeito de como você deve vencer a murmuração. E uma das formas de você vencer a murmuração, a reclamação, aquela insatisfação, é você aprendendo a ser grato a Deus. Aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a agradecer o Senhor pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais. Agradeça a Deus porque você é filho, porque você foi salvo, foi alcançado, você faz parte de uma família. Amém, amados? Tem que aprender a ser grato, porque quando você tem gratidão na sua vida, gratidão pelo seu cônjuge, em vez de reclamar do cônjuge, comece a agradecer a Deus.
Você vai ver o tanto que melhora a sua relação na sua casa. Quando você começa a ser grato, Senhor, muito obrigado pelo meu esposo, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado por tudo aquilo que eu tenho. Não seja ingrato, amém, queridos? Porque a ingratidão, ela vai ativar no seu coração murmuração, reclamação. E quando você faz isso, você atrai demônios. Então, esses são dias de nós usarmos bem a palavra de Deus na nossa boca. Eu queria desafiar você nesses dias, entre no jejum. Talvez nas primeiras semanas você não estava ali atenado, não estava participativo. Meu irmão, a partir dessa semana, comece a confessar os versículos todo dia. Há poder na palavra de Deus. Cada dia aqui tem um versículo para você confessar. Você não tem o livretinho, pega no final. Você não tem o livro para ler o capítulo do dia, compre ali atrás, é apenas R$30, para abençoar a sua vida. Venha para cá de manhã de trabalhar, passe aqui 20 minutos, meia horinha, para receber uma oração, para orar, para declarar sobre os seus alvos, para usar a palavra, para ativar o mundo espiritual, para ativar os anjos de Deus, para fazer milagre na sua vida, na sua casa. O poder da morte e da vida está na sua língua. Quem bem utiliza, vai comer dos seus frutos, amém, meus irmãos? Então, o tempo de jejum é tempo de você orar, de você pedir. Não importa, a respeito do que você esteja orando, apenas creia que você vai receber cada um desses alvos que você pediu. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz, olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Olha aqui, pois todo o que pede, quem é que recebe? Todo o que pede. Você tem pedido para Deus? É porque às vezes nós ficamos reclamando, murmurando, porque não temos. Gastamos um tempão lá. Igual um cachorro, fica rosnando. Mas ao invés de ficar rosnando, por que não fala, Senhor, me dá. Pai, eu preciso disso. Me dá. Porque quem pede... Mas acredite, às vezes é mais fácil para nós reclamar porque não temos algo, do que parar e pedir. Às vezes ficamos com raiva, ficamos como Saul, com inveja. O irmão lá tem. Tudo lá dá certo para ele. Mas eu não tenho nada. Aí fico com inveja, fico irado. Antigamente tinha um irmão que andava na minha rede. E ele ficava assim. Toda vez que eu ia lá visitar ele, era uma ladainha, porque ele ficava reclamando do sogro. Porque meu sogro tem todas as coisas, é rico, não sabe o que faz com dinheiro, e eu aqui não tenho nada. Ou seja, aquele pródigo orando para o pai morrer, para receber. O tempo inteiro reclamando, mas é chato ficar perto de gente que reclama, não é? Porque pessoa que sempre está reclamando, murmurando, é muito ruim ficar perto deles. Porque aquele contamina, aquele veneno da serpente ali, ele te intoxica também. Então esse é um tempo de nós sermos gratos, não reclamar, mas pedir. Tem alguma coisa que está faltando? Pede, porque todo o que pede... Pede. Esse é um tempo de você pedir. Anota os seus alvos. Se você não tem alvo, me fala que eu te mando os meus para você pedir para mim. Amém? E eu creio que cada um deles aqui, pela fé, já estou visualizando, vai ser bênção. É bênção de Deus na minha vida. Porque está escrito que todo que pede... pastor, mas não tem que merecer? Não tem que fazer por onde? Eu nem consegui jejuar nem de palavra, nem de comida essa semana. Como é que eu vou chegar diante de Deus e pedir? Repreende o diabo e pede. O diabo é que é o acusador. O diabo é que fala, quem é você para pedir? Você acha que é fácil assim? Mas aqui não está colocando condição. Porque todo que pede... Aqui não está falando tem que ser bonito, tem que ser feio, tem que ser magro, tem que ser gordo, tem que ser alto, tem que ser baixo, que fez jejum, que não fez jejum. Só está falando quem pede, recebe. Quem pede, recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, a porta abre. A Bíblia fala que Deus é poderoso para abrir portas onde não há portas. Então, talvez esse dia você está passando por luta financeira na sua casa, na sua empresa, ou mesmo onde você trabalha. Você pode começar a declarar, Senhor, abre portas. Abre novos negócios para mim. Dá-me novos clientes. Dá-me a promoção. Pastor, mas lá no meu serviço é difícil demais. Ninguém é promovido lá. Para de confessar a derrota. Lembra do jejum.
O Senhor é um Deus que abre portas onde não há portas. Pode até ser um fato aqui que nessa empresa ninguém foi promovido nos últimos anos, mas a verdade é que Deus abre portas onde não há porta. E as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. E Ele que vai colocar uma porta aberta diante de mim, eu vou entrar por ela. Muda o discurso, muda a confissão. Amém, meus irmãos? Então precisamos aprender, né, a maneira como Deus ele faz as coisas, Ele faz é pela fé. Basta você crer. Ora crendo que já recebeu. Tudo acontece no meio das palavras. A fé, ela atrai a atenção do céu. A palavra de Deus diz lá em Marcos capítulo 2, né, que numa determinada ocasião, né, estava ali uma multidão na casa de Jesus que não tinha nem como entrar. Aí de repente, alguns irmãos lá pegaram um paralítico, furaram o teto. Interessante que eles estavam na casa de Jesus. Se você lá ler Marcos 2, que Jesus estava na sua casa. Aí logo em seguida, estava ali ministrando na casa dele, de repente destelharam a casa dele. Haja ousadia, né? Não tinha como entrar naquela célula. Estava tumultuado ali na porta. Mas eles queriam que o paralítico recebesse a cura. Subiram no telhado, destelharam e desceram a marca bem no meio da sala, bem onde Jesus estava sentado. Mas interessante que a Bíblia fala que Jesus vendo-lhes a fé. Jesus vendo-lhes a fé. Jesus não viu os defeitos, não via a ousadia. Vocês estão loucos? Estragando a minha casa, quem vai pagar por isso? Fico imaginando que estava caindo aquela poeira, terra ali em cima das pessoas. Mas o que Jesus viu? Fala comigo, a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então tudo é pela fé. A fé ela atrai a atenção do Senhor. Então nós precisamos crer que nós já recebemos aquilo que nós temos buscado. Creia que cada um desses alvos aí que você está orando, Deus já fez. Pastor, mas eu não estou vendo ainda. Não, nós não somos daqueles que andam por vista. Nós somos os da fé. Né? Nós somos crentes. Eu sei que crente às vezes é uma palavra pejorativa para o seu familiar te xingar, né? E lá vai o crente. E olha lá o crentinho, ó. Mas glória a Deus, nós somos os que crê. Somos crentes, não andamos pelo que vemos, andamos pelo que nós cremos, amém, querido? Como filhos de Deus, precisamos agir, né, nessa esfera da fé, porque a fé é a moeda do céu. Então, quando você orar pedindo, creia que você já recebeu. Que todo o que pede, recebe. Não tem um mais, não tem um se, não tem condicionante, basta pedir. Então, não ande pelas vistas. Não devemos andar pelo aquilo que nós vemos. Talvez você fale, pastor, tudo bem, o irmão ali já recebeu um grande milagre no primeiro dia, mas eu até agora nada. Continue crendo, continue buscando, continue, amém? Mesmo que você não está vendo ainda, porque continue crendo, porque às vezes nossos sentidos visuais são distorcidos. Né? Já vi histórias aí até mesmo de pessoas que pularam em piscina e estava vazia e morreram. Porque ali o fundo da piscina, aquele azulejo azul, às vezes confunde. Já vi casos assim. Então, os sentidos naturais, às vezes, enganam. Quantos aqui que dirigem carro aí, moto? Carro é melhor. Às vezes está parado no sinaleiro ali, e de repente o carro do lado começa a andar, e você tem a impressão que o seu está andando para trás. Já passou por isso? Às vezes você leva um susto, você taca o pé no freio ali, mas sem dó. Mas você está parado. Quando já passaram por essa experiência? Se assusta, meu Deus. Esses dias eu estava aqui no estacionamento da igreja. Tinha um irmão estacionado do meu lado. Aí ele saiu primeiro. E eu pensei, pronto, vou tacar o carro no muro. Pum! Porque os sentidos ali nos enganam. Então não ande pelo que você está vendo. Mas creia. Creia na verdade da palavra. Creia nisso, amém? Porque um milagre, ele acontece como a gestação, a concepção de um bebê. A mulher fica grávida ali, ó. A fecundação acontece instantaneamente. Só que aquela criança só vai nascer daqui 9 meses.
Mas o milagre da vida aconteceu ali num instante. Só que vai manifestar meses depois. Às vezes é assim com nossos milagres. Creia que cada um dos milagres aí já está fecundado. É só uma questão de tempo até eles virem à tona. Alguns você já vai recebendo agora, recebe na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, não importa. Não importa que o milagre já está vindo. Vai acontecer. Vai acontecer, amém, queridos? Porque o fato de você não ver aquele bebê, não significa que ele não está a caminho. Está vindo. E às vezes a mãe nem percebeu ainda, né, que está grávida. Depois de um tempo é que descobre. Começa os enjoos, falha a menstruação, sintomas estranhos. Por quê? Porque já tem um milagre ali dentro. Mas demora um pouquinho a perceber, mas aquele milagre vai nascer. Aquele milagre vai vir à luz, amém, queridos? Então, porque você não está vendo, não significa que ele não está vindo. Talvez a circunstância ao seu derredor é contrária. Ah, pastor, não estou vendo nada acontecer, parece que tudo está dando errado. Não confessa, confere, vai acontecer. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. Amém, meus irmãos? É assim com as coisas espirituais. Creia e confesse. Creia e fale. O que a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 11, no versículo 22? Coloca na versão corrigida aí, por favor. Eles conseguem na versão revista corrigida. Isso. O que diz lá? Ali Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, credes que o recebestes, e tê-lo eis. Interessante que aqui, nesse texto, há algo interessante, que Jesus, ele menciona 3 vezes a expressão falar, dizer, e apenas uma palavra, uma vez crer. Então isso significa, meu irmão, que não adianta só você crer no coração, você tem também que confessar com a sua boca. Então creia e confesse até receber. Creia que você já recebeu e declara todo dia: eu já recebi, eu vou receber, eu vou experimentar o milagre, ele está chegando, ele está vindo, vai acontecer. Lá em 2 Coríntios 4,13 diz, né, eu criei, por isso falei. Então uma vez que nós cremos, precisamos falar. E esses são dias que você deve falar a palavra, confessar a palavra. Leve o livretinho, todo dia ali antes de sair para trabalhar, confesse. Se conseguir passar aqui, venha confessar junto conosco, porque onde está 2 ou 3 ali, tem mais unção, tem mais poder. Há poder na oração de concordância. Precisamos crer e falar até receber, amém, meus irmãos? Porque a nossa fé, ela é liberada pelas palavras. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 26, vamos avançar. Marcos, pode voltar para a RA aí, a versão revista atualizada, isso. O que a palavra de Deus diz assim, olha, e disse ainda, o reino dos céus, aqui Jesus falando, o reino dos céus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Presta atenção aqui, que Jesus está revelando aqui um segredo do reino de Deus. Em alguns textos ele fala que o reino de Deus é semelhante, ou seja, parece, não é a mesma coisa, mas parece. Só que aqui ele está dizendo que o reino de Deus é assim. Então ele está contando como é que funcionam as coisas espirituais. Presta atenção, olha para mim, abra o ouvido, esquece quem está do lado, porque aqui é importante. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a colheita. A colheita está vindo, amém? Então precisamos prestar atenção no que Jesus está dizendo. Ele está falando aqui, revelando como é que funciona o reino de Deus. Ele está nos mostrando que essas coisas, como é que elas funcionam no reino de Deus.
E o texto está dizendo aqui que é como um homem que lança semente à terra. Agora a questão é, o que é a semente? Tem um outro texto na palavra de Deus, lá em Mateus 13, não precisa abrir, mas Mateus 13 conta a parábola do semeador. Quantos conhecem a parábola do semeador? Lá Jesus explica que a semente é a palavra. A semente jogada na terra é a palavra que é liberada. Então ele está dizendo aqui que no reino de Deus a semente é uma palavra. Essa semente é a palavra. Então nós devemos entender que quando nós liberamos a palavra, você está semeando, está declarando, está falando. Quando você libera essa palavra, qual que é agora, o que você tem que fazer depois que você fala? Espera. Porque o texto lá de Marcos 4, 26, diz que o homem deve lançar a semente à terra, aí depois, no versículo 27, ele diz que o homem descansa, vai dormir, espera. Então esse é um tempo de nós lançarmos a palavra, lançarmos a semente, porque a coisa vai acontecer. O texto está dizendo que nós devemos lançar a semente, que é a palavra, e dormir, vai descansar. Porque às vezes nós oramos também pelos pedidos e ficamos ansiosos. Ai, está demorando. Eu fico vendo meus filhos lá em casa, na internet. Às vezes a internet dá aqueles picos, aí eles ficam bravos. Falei, se você soubesse de onde eu venho, que tinha que esperar de madrugada para usar um pulso da ligação, que é dessa época. A internet era só de madrugada, que era muito caro. Era internet de escada. Demorava. Absurdo. Falar no MSN, lá no mensagem lá do MSN, que é da época do MSN aí. Demorava. Hoje estamos na geração do fast food, que é tudo na hora, tudo rápido. Mas no reino de Deus você planta a palavra, declara a palavra e agora descansa. Espera. Porque vai acontecer, amém? Essa palavra, não sabendo você como, vai germinar. Talvez o irmão estava ali orando, Senhor, eu quero quitar esse carro, está me apertando essas prestações. Talvez ele não ficou pensando, mas como é que vai ser? Será que eu vou ganhar mais? Será que o banco vai cometer um erro lá e vai dar quitação? Não, o como não te diz respeito. O como é com Deus. Deixa Deus te surpreender. O como é com Ele, sua parte é apenas crer, é apenas semear a palavra. E descansa. A semente é a palavra, e nós semeamos quando nós falamos, quando nós proclamamos, quando nós declaramos. Apenas declare esses dias, apenas profetize. Você não precisa ver nada, apenas creia que foi liberada. Algo está acontecendo. Vai deitar, vai dormir, vai descansar, e não sabendo como, ela vai germinar. Ela vai gerar fruto, amém, queridos? Então, sabedoria não é saber como a semente germina, mas é saber semear a palavra certa. O germinar é com Deus. É o tempo dele. A terra por si mesma vai frutificar, diz o texto. Ou seja, não é resultado do seu esforço. Apenas declare, apenas creia e espere. Espere pacientemente no Senhor, amém, meus irmãos? Então a erva, ela frutifica a 30 por 1, a espiga a 60 por 1, e aquele grão cheio da espiga a 100 por 1, e você vai ter uma grande colheita em nome de Jesus. Então a palavra é a semente, quem bem utiliza dessa semente, planta, e espera, e o milagre vai acontecer. Eu quero finalizar esse texto, esse culto de hoje, dando alguns exemplos de como as coisas de Deus acontecem quando alguém fala. O primeiro exemplo está lá em Ezequiel, capítulo 37. Os irmãos conhecem esse texto. Lá diz que Deus chamou o profeta e colocou ele diante de um vale de ossos secos. Vamos ler lá, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, amém? Ezequiel 37:1, vamos ler rapidamente. O que diz lá? Olha, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Em outras palavras, estavam bem mortos, estavam morridinhos, estavam sequíssimos.
Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O profeta foi esperto. Senhor, tu sabes. Deu a resposta esperta ali, né? Não caiu, teve uma provocação. E aí, pode viver? Senhor, tu sabes. Aí o que o texto continua dizendo? Disse-lhe ele: profetiza, fala, declara, plante a semente, e estes ossos, e diz-lhes, fazendo o quê? Dizendo. Olha o poder da palavra. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, mas estavam mortos, não tinha mais ouvido, nem as orelhas. Como é que ia ouvir? Declara, profetiza, né? Fala mais: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7: então profetizei segundo o que me for ordenado, e enquanto eu profetizava, enquanto eu falava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam, ossos se ajuntavam. Imagina ali a cena, devia ser aterrorizante. Os ossos começaram a juntar, toc, 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 toc de cá, toc, toc, toc de lá, e ele começou a perceber algo acontecendo, cada osso ao seu osso. Versículo 8: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Olha que interessante, às vezes o milagre ele é progressivo. Você tem que continuar falando, continuar profetizando. Talvez você olhe e só vê lá uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas é o sinal que a grande chuva está chegando. Continue declarando, continue profetizando, que a chuva de bênção virá sobre você, amém? Então aí ele teve, versículo 9, então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, fala. Não está vendo acontecer ainda? Fala. Começou a acontecer, mas não é o suficiente. Fala, profetiza, é isso que está dizendo. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espíritos, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e reviveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Olha, o milagre aconteceu porque alguém, fala comigo, falou, profetizou. Palavra tem poder de trazer à existência coisas. Chame à existência os seus alvos. Clame: ó carro novo, vem. Ó aumento de salário, vem. Ó multiplicação, vem. Chama. Pastor, mas é difícil demais, estava aí, né, notícia da economia, né, o país está mal, o governo está gastando muito, 80% das famílias estão endividadas. Lembra do jejum? Nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquelas que edificam. O poder da vida e da morte está na sua boca. Aprenda a usar da forma correta e a colher dos frutos, amém, meus irmãos? Então, vale de osso seco pode ser aquela doença crônica que você pensa que não tem cura, que os médicos já não têm solução. Mas pode ser aquela dívida que talvez você fale é impagável, está me apertando, não consigo sair dela. Ossos secos podem ser essa dívida. Chame o recurso, chame a quitação, vai ser quitado. Não vou pagar mais, vai ser quitado, o Senhor vai fazer na minha vida. Talvez aquele casamento que está frio, gelado, indiferente, comece a profetizar. Daqui a pouco vai estar grudadinho, quente, fervoroso, diga amém. Isso vale para tudo, meu irmão. Vale para a sua célula também. De repente sua célula está lá, está difícil, pastor, os irmãos não têm compromisso. Os irmãos não sei o que lá. Muda o discurso, declara o que eles são em Cristo Jesus. São homens de Deus, são mulheres de Deus, são cheios do Espírito, são ativados pelo Espírito. O Espírito Santo é que guia cada um deles. Eles vão estar aqui na minha célula em nome de Jesus. Muda o discurso. Para de confessar derrota, comece a confessar vitória, amém, queridos?
Porque a resposta para a situação que era terrível, o vale estava sequíssimo. O que o Senhor falou para ele? Fala, profetiza, muda a circunstância por meio da palavra. Profetiza a vida. Aquele exército, aquele cemitério, transformou num exército poderoso. Amém, meus irmãos? Isso é falar, poder da palavra. Outro exemplo, Jesus, ele também sempre falava antes de fazer o milagre. Interessante que lá na ressuscitação de Lázaro, lá em João capítulo 11, quando ele chegou ali no túmulo, já tinha 4 dias, já estava cheirando mal. Jesus, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas Jesus não tinha morrido ainda, não tinha sido crucificado. Mas ele já declarou: eu sou a ressurreição. Declara a verdade. Declara o poder da palavra, amém, queridos? Eu sou a ressurreição, lá no versículo 25, e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor, ele não tinha morrido ainda, mas ele, naquele momento, ele precisava ressuscitar. Então ele declarou: eu sou a ressurreição. Interessante também, outro exemplo, lá em João capítulo 9, na cura de um cego. Antes de curar o cego, ele falou: eu sou a luz do mundo. Porque aquele cego era cego de nascença, nunca tinha visto a luz, vivia em trevas. Então naquele momento, o que Jesus declarou? Eu sou a luz do mundo. Capítulo 9, versículo 5, João 9, 5 diz: olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. E quando, que quer dizer enviado. E ele foi, e lavou, e voltou, vendo. Então, para cada circunstância, você pode dizer a palavra certa. Interessante que ele não falou para o cego que ele é a ressurreição. Ele não falou para Lázaro que ele era a luz do mundo. Para cada circunstância tem uma palavra de Deus para você declarar. Está precisando de provisão na sua casa? Declare: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. E a promessa é que nada vai me faltar. Comece a declarar essa verdade, amém, querido? Não espere ver, apenas confesse. A palavra é a semente que você semeia, depois espera. E saiba que devido ao tempo ela vai germinar, ela vai dar o fruto e você vai colher. Jesus, ele disse: eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. E aquele cego pôde ver, amém? E um último exemplo. Eu até falei aqui da ressurreição de Lázaro, falei também da cura do cego. Interessante que lá em João 6 também, antes da multiplicação do pão, Jesus também ele disse que ele era o pão da vida. Lembra lá? Sempre, em cada circunstância, ele tem uma palavra para você. Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos tomar ceia. Deixa eu chamar os pastores para vir cá, me ajudar com a ceia. Ô, meu irmão, a ceia é para os filhos. Filho tem livre acesso ao Pai. Esses são dias. Se você não pegou ainda o elemento da ceia, levante sua mão que algum irmão vai entregar para você. Mas hoje é dia de nós ceiarmos, nós lembrarmos disso, que nós somos filhos. E como filhos nós temos acesso ao trono da graça de Deus. A Bíblia fala que os filhos, eles podem pedir e eles serão ouvidos. Esta é uma confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pega aí o seu pão, pega aí o seu cálice. Como está junto, deixa junto numa mão, e na outra mão você vai pegar os seus alvos. Mas se você não está com os alvos aqui, você vai colocar a mão no seu coração, vai levantar a sua mão e vai lembrar dos seus alvos. Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Para você lembrar que o preço já foi pago. Na cruz do Calvário, nós vamos comer do pão, ali o corpo de Cristo foi moído naquela cruz, o sangue dele foi derramado, e a Bíblia fala que por esse sangue nós temos acesso, livre acesso ao trono da graça. Não é o trono do juízo,
Não é o trono da condenação, é o trono da graça, do favor imerecido. Então você não precisa merecer nenhum desses alvos, porque Deus age não é pelo merecimento, e nem mesmo porque você está precisando. A sua necessidade, acredite, não move o céu. O que move o céu é a fé em Cristo Jesus, a fé que o Cordeiro já pagou todo o preço. Então os irmãos vão fazer a confissão do pão e do cálice. Faça junto conosco.